Amigos, Toppers, boa noite, César, Robertone, manhã, Choque Rei. Vamos lá, para mim, eu não gosto de perder do Corinthians, mas perder para o São Paulo, para mim, tem um gosto horroroso. Eu sofri naquela época da fila. O São Paulo era o nosso grande carrasco, porque a gente pegou a fila de 76 a 93 e eles, justamente naquela época, eles estavam numa crescente. Foi aquele São Paulo do Telê, foi aquele piti-piti-pó do Cicinho. Eu odeio eles. Assim, odeio como futebol. Logicamente, tenho grandes amigos são paulinos e gosto do futebol do São Paulo. Acho que aquele time do São Paulo de 92, que foi campeão lá contra o Barcelona, foi um dos mais bonitos que eu vi jogar, mas eu detesto vocês como rivais. Odeio. Prefiro o Corinthians. E amanhã a gente vai sapecar vocês. Vamos sapecar vocês, porque é o domingo mais feliz é quando eu ganho do São Paulo e eu vou ganhar. Você tem uma ideia dessa fase que você falou aí? Eu tenho até hoje raiva do Zé Silvério, meu. O Zé Silvério se esgoelava nos gols. São Paulo fazia gol pra caramba, era um timaço. Era um timaço. O Zé Silvério era o narrador mais importante da época. Eu fiquei com raiva do Zé Silvério, cara. Coitadinho do... Acho que ele até já morreu, tá velhinho, cara. Fiquei com raiva dele, cara. Brincadeira. Assim como as grandes lembranças minhas eram Fiore Giliotti, lá atrás, e depois Osmar Santos, o pai da matéria. Mas antes de passar a palavra para o Robertone, você falou uma coisa do José Silvério. Não, ficar nos dois só, deixa ele fora da conversa. O José Silvério, no gol do Evair, quando a gente foi para a final, que a gente saiu da fila, o José Silvério, ele falou uma coisa que nunca mais, enquanto eu for vivo, eu vou esquecer. E agora eu vou soltar a minha voz. E deu um belíssimo gol! E enquanto eu viver, eu não vou esquecer isso daí. Agora nós vamos fazer um papo aqui sobre os grandes nomes do rádio, né? Que narraram os grandes momentos do Palmeiras. É uma coisa que é legal, né, Calucci? A gente bater um papo aí e relembrar isso aí com o pessoal que viveu e mostrar para a moçada aí o que era o rádio, né, no futebol brasileiro. Olha, pessoal, eu não me incomodo de ficar só ouvindo vocês e ficar só colhendo informações, eu não preciso nem falar nada. Eu fico só ouvindo, para mim tá ótimo, não tem problema, não precisa nem passar uma hora, mas eis que vindo, né, da bola, acho que, realmente, como você bem citou, Fiore Giliotti, saudoso Fiore Giliotti, o Osmar Santos, tá comigo, tá contigo. O pai da matéria. Santos, maravilhoso, cara. E também, né, no Silvério, lógico, essa questão era um outro clima até que a gente vivia, né, que não tinha tanta transmissão quanto existe hoje. Mas é lógico, né, tomara que o Palmeiras possa dar um belo presente de Dia das Mães. Inclusive eu queria dar um grande beijo para todas as mães, para minha mãe especial, Dona Nilce, maravilhosa, te amo, minha mãe, maravilhosa. Então elas merecem todos esses presentes que possam ser dados. Então, assim, é um jogo que o Palmeiras provavelmente deve fazer com o time titular. O Abel não está poupando, não. Ele chega, que nem nesse último jogo, ele chega, ele olha e fala, quem que tá acusando mais golpe aí? De repente, que nem foi no último jogo, o Rios, daí sai, o Piquerez, tal. E ok, de restante, eu acho que ele está acreditando, como eu acredito também, na importância do entrosamento no próximo mês. Está querendo entrosar o time, deixar o time ganhar corpo, uma formação meio que similar para conseguir esse mês desenvolver. O Palmeiras está bem, o Bragantino agora passou o Palmeiras na tabela, né? Então não está fácil, veja bem, mas eu acho que ele vai ser um bom jogo. E o pessoal se preparando mesmo para o restante da semana, que ainda vai ter jogo da Libertadores e tal. Mas eu só fazendo uma observação aqui em relação ao que vocês
disseram anteriormente, eu acho que tudo bem, a gente falou isso num outro papo, tudo mais, só falei, eu acho que é muito importante que os jogadores saibam qual o valor do que é pago, tudo mais, mas olha, cara, os valores que estão sendo pedidos hoje pelos jogadores para renovação de contrato, que vocês falam é acima de 2 milhões, tudo mais, cara, é uma coisa que é difícil de se acostumar, tendo em vista... É muita grana. É muita grana. Não. Lógico, a gente sabe que, pô, é uma carreira que a gente está falando do topo, que é uma carreira rápida, a gente sabe disso, que a pressão é enorme, etc, etc. Mas mesmo assim, cara, conseguir se acostumar com esses valores é difícil, viu? Então, eu acho que... A gente tem um médico aqui que estudou para ser médico. Se você for contar desde o pré-primário, você estudou 25 anos da sua vida, cara. Tá aí. Não, mas essa é a realidade de todo o povo, né, Paulo? É injusto. É injusto. A minha opinião, assim, se a gente partir por esse lado, é injusto. Tem uma coisa a considerar. É grana, é muita grana. Aí vem aquele questionamento, nossa, mas tudo isso para jogar bola. Eu lembro quando o Zidane foi vendido da Juventus para o Real Madrid, foi impossível. O Zidane falou, é impossível que alguém pague isso para só uma pessoa jogar futebol. Isso lá 20 e tantos anos atrás. É muita grana, mas eu pego por outro lado. Ninguém é obrigado a pagar. O cara não está roubando ninguém. Mas aí nessa... Não, tudo bem. Mas o pessoal paga, é insano, até quem diz que paga e não paga, assume o compromisso de pagar, né? E tem esse detalhe. Mas não vamos entrar nisso, não. A questão é que é difícil hoje você imaginar uma coisa diferente. O eixo, Sagaluzzi, o eixo, Paulo, o eixo, meus amigos que estão vendo a gente, ele vai se deslocando. O eixo da grana mundial já passou pelo futebol italiano. Lembram das manhãs de domingo com o Luciano do Valle e o Giovanni lá, do Giovanni Bruno, do restaurante, comentando? Esse eixo foi para a Espanha, esse eixo depois foi para a Alemanha, esse eixo foi para a França, voltou para a Itália, e aí virou a Premier League. O que é a Premier League? É uma associação de investidores, a maioria de origem do Oriente Médio, colocando uma grana absurda em times na Inglaterra, porque sabe que as leis são mais sólidas, o sistema judiciário é menos volúvel, existem certas escapatórias para certas origens do dinheiro. A Inglaterra é o centro financeiro, Londres é o centro, não sei se ainda é, nós somos os centros financeiros do mundo, né? Então... Sim, exatamente isso. Então, ali o que é a Premier League? É uma associação de clubes ingleses tradicionais? Não. Eles não existem mais, esses clubes. Talvez lá o QPR, né, o Queen's Park Rangers, lá, que é um tradicional com estádio de madeira. Meu filho foi lá no jogo em Londres, no jogo do West Ham, foi lá ver o Andrés Pereira jogar no West Ham, aqueles jogos em estádios bonitos e tal, só que o esquema de entertainment é totalmente outro. E o Brasil agora entrou nessa, cara. O Brasil entrou nessa. É irreversível o que vai entrar de grana nos clubes brasileiros, seja no modelo clube, seja no modelo SAF, nos próximos anos e nas ligas brasileiras. Obviamente que o próximo passo vai ser estirar o poder da CBF, de alguma forma, ou politicamente ajeitando a vida do povo, ou simplesmente passando o rodo, como fizeram na Inglaterra. Né? Como fizeram na Inglaterra, passaram o rodo da Federação Inglesa lá. A Federação cuida aí da terceira, quarta divisão e da seleção. Então, mas só uma observação. Acho que a maior parte do tempo a gente acaba julgando e criticando a administração dos clubes e classificando a administração dos clubes simplesmente como incompetente pela questão do grande déficit, que a imensa maioria dos clubes acaba entrando, e não são déficits pequenos. Então, se a gente for analisar, tudo bem, tá certo, mas para os clubes conseguirem fazer isso que o Palmeiras tem feito, o que o Flamengo tem feito, até bem feito, até pela questão do tamanho da torcida, da força da torcida no time, que é muito grande, representa muito bem, mas é uma coisa hercúlea, é quase um ponto fora da curva, porque mesmo times que têm grandes arrecadações acabam entrando em déficits violentos.
Porque dessa questão, você tem que ser competitivo, e para você ser competitivo você tem que pagar, e para você tem que pagar, você tem que gerar uma folha de pagamento que é exorbitante, estratosférica. Então, fica aí o registro, só que eu acho que não é nem o nosso ponto central aqui do que a gente for focalizar no tema, mas é a dificuldade de administrar um time que queira ser protagonista com os valores que o futebol cobra atualmente, que os jogadores, né, cobram atualmente. Mas, se você falou bem, Galo, nós escapamos do assunto aqui. O jogo contra o São Paulo é um jogo para manter a ponta e a força, mostrar a nossa força, que não é por acaso. Vale a liderança, vale pela rivalidade, e claro, também a gente não pode deixar e gostar disso, vale pelo mimimi reverso, né? A zoeira da provocação, né? Então, mais um gramado sintético, não acho que vale a pena muito entrar nisso, porque aí já veio o Cuca agora defender lá o gramado sintético do MRV Arena lá, do Atlético, não vale a pena entrar, mas vamos para o jogo, como é que nós vamos jogar? Vamos para cima, vamos arrebentar, vai continuar fazendo aí esse rodízio, que na verdade, na minha opinião, não é um rodízio. Eu acho que o Abel chegou lá, reuniu a turma lá no anfiteatro lá da academia e falou, negócio é o seguinte, meu amigo, dia tal começa o Mundial, quem quer jogar? Eu, matem-se, virem-se. Mostre que você tem que estar lá perfilado, ouvindo Palmeiras, meu Palmeiras, em Nova York, e depois em Miami City. Dade County. Ele estava dando uma entrevista esses dias, o Abel, que ele falou que o sonho, ele vislumbra isso, né? A briga por posições dentro do clube, né? Aquela briga sadia. Então, cada um querendo jogar melhor do que o outro, que ele falou, quando a gente chegar nesse ponto, o time vai ficar quase imbatível. Eu estava lendo esses dias isso daí, ele estava falando isso, exatamente isso, que quando todos os jogadores estiverem em condições perfeitas e estiverem no seu ápice e a briga por posição for algo realmente sério, o Palmeiras vai ficar praticamente imbatível. Não, lógico, mas não é fácil você chegar nesse Sim. ponto. Mas a quantidade de jogos que a gente tem, talvez leve a isso, porque os jogadores entram naquela consciência de que todo mundo tem espaço. Porque outros jogadores vão ter contusões, ou vão ter suspensões, e isso é natural. Então os jogadores acabam sentindo que ele não está ali só esquentando o banco, e de toda forma ele está progredindo, ele sente isso, né? Eu vou só fazer uma observação em relação ao que você falou, César, do mimimi reverso. Só fazer aquela observação que São Paulo, acho que é o time que mais reclama do Palmeiras de qualquer coisa que é feito que o Palmeiras faz. Tudo. Desde 1942. Desde 1942. Porra. O São Paulo é conhecido por querer um estádio chamado Parque Antártica, aí não deu certo, ele queria se manter num tal de Canindé, que ele era o dono lá, vendeu e depois queria pegar de novo. E além do que na partida daquele campeonato de 42, que nós fomos campeões paulistas em cima deles, reza a lenda que eles retiraram o time de campo, não foi? O Palmeiras estava ganhando de 3-1, se eu não me engano, eles tiraram o time, acharam que o juiz está... Então isso é uma coisa que eu acho que desde meu avô, nossos bisavós estão acostumados ao São Paulo chiar. O nome, Galuzzi, chama-se Capitão Adalberto, que é o nome... Capitão Adalberto Mendes Júnior, né? Adalberto Júnior, pesquise quem for, você palmeirense, pesquise, São Paulino não, porque São Paulino vai ficar com raiva e dizer que é mentira, que foi fax, mas você palmeirense, pesquise quem foi o Capitão Adalberto Mendes, por que o nome dele está lá no CT, entendeu? E veja a foto do time que entrou de camisa verde, com a bandeira brasileira e o Capitão Adalberto à frente. E veja Capitão Adalberto nem era palestrino. Nem era palestrino, era vascaíno, se eu não me engano, era vascaíno, né? Inclusive, eu gostaria de mandar um abraço e comentar a respeito da postagem, que, se eu não me engano, ele é vascaíno, daquele Fábio Porchat,
que falou a respeito do espírito, e que a gente tem que levar. Esse é o espírito, lógico, que, né, é uma coisa quase que pueril, infantil, do jeito certo de se torcer. Então você tem que ir para o estádio não querendo xingar, porque não adianta nada. Vai torcer, vai juntar com todo mundo, com os loucos que estão ali, para você tentar incentivar o time de qualquer jeito, cara. E você xinga o que você quiser, xinga na sua casa, xinga no intervalo, que é mais ou menos o jeito. Ele falou uma frase capital: você não está ali para ver o jogo, você está ali para convencer aqueles 11 pernas de pau que estão com a camisa do teu time, que eles são os melhores craques do mundo. E que eles exatamente, cara. Exatamente. Quando você entra no estádio. 11 pernas de pau, mas você está lá para convencê-los de que eles são foda. Exato. Quando você entra no estádio, com a consciência de que você vai torcer para sua camisa, e de que você não está ali simplesmente para falar pelo jogador que está ali, dane-se quem está. O cara está vestindo a camisa, cara. É a nossa camisa que está ali. Então, porra, pira pelo aquilo. Depois você xinga. Vai lá no nosso perfil do Instagram, do Rooftop, tá lá o vídeo. Eu vou colocar o link aqui, eventualmente vou baixar aquele vídeo aqui para publicar para vocês, porque isso vale a pena. Isso aí. Se o Richard Rios perdeu 2 bolas contra o Corinthians, vou lá para ver ele moer os adversários na cotovelada, fazer gol e jogar como ele joga sempre. Porque se ele comete um erro, ele faz 10 acertos fodidos, entendeu? Estou falando de um... Boa. E parabéns ao Fábio Porchat, meu, capitão espírito. É a essência. Tem um amigo nosso que chama Wilson. Eu tenho certeza que é o jeito que ele torce. É isso, ele é o jeito. O cara mais corneta desse mundo. Ele tá lá, ele não quer nem falar, ele só quer xingar. Essa que é a verdade. Ele só quer xingar. Vamos fazer uma pausa, vamos fazer um teste. Vamos ver como é que anda a nossa moral aí no YouTube, na internet. Aqui no meio do nosso vídeo, aqui, sem fazer destaque, nós vamos mandar um abraço para o Wilson, certo? Grande Wilson. O maior corneta vivo que eu já conheci do Palmeiras, né? O cara que criou epônimos, nomes e apelidos incríveis, como Bunda de Urso. Que vai jogar, né? Bunda de Urso vai jogar lá com a gente. Horácio, Anão de Jardim, Lacoste, certo? Lacoste, exato. E o Pardal de Portugal, né? Então, e o Vagalume, né? O Veiga Vagalume. O Veigalume, exato. O Horácio é o Everton, porque tem um bracinho curto e não pega pênalti, segundo o Wilson. O Lacoste tem um jacaré de braço curto que não pega o pênalti. Versão, abraço, saudades. Abraço, pessoal. Bunda de Urso é o Zé Rafael. Zé Rafael vai jogar do Santos. Na hora que vocês falaram do Santos, que ele vai jogar contra o Palmeiras, eu falei, o Bunda de Urso que vai voltar para casa. E Anão de Jardim, não precisa dizer que é o Dudu, certo? O Anão de Jardim. Então, e Dudu, que papelão o Dudu, hein? Mas é isso. Tomara que esse espírito da torcida passe para o time mesmo. Agora, eu não sei, vocês acham que ele vai jogar com o Felipe Anderson? Vai voltar com o Felipe Anderson? Ou, de repente, a gente mantém o que estava sendo feito ontem? Será que joga o Alan? Eu não acho que a última partida o Alan foi tão bem, mas até aí, tudo bem, tem se mostrado um ótimo jogador, né? Mas eu vou te dizer que ele vai fazer uma coisa alternativa. Como ele sabe, ou pelo menos dizem, que não vai jogar o Lucas Moura, né? Então ele vai ter que soltar o Oscar mais para frente, não vai fazer aquela tentativa de recuar o Oscar como fez lá no Allianz no último jogo. Mas eu vou te dizer, eu acho que o Abel vai arriscar um pouco mais, parecendo que não arrisca. Ele vai entrar com o meio de campo composto por M. Martínez, Richard Rios, Lucas Evangelista. Os dois alternando a função de ir ao ataque. Na frente, ele vai botar Vitor Roque e provavelmente sai jogando Paulinho dessa vez. Pelas informações do Departamento de Biomédico de Saúde e Performance, Paulinho já está liberado para... 100%, jogou o tempo todo. Mas está faltando mais um aí no senhor, tá? O Estevão, né? Estevão.
Estevão, ou talvez ele poupe, aí ele coloque talvez o Felipe Anderson para fazer um papel de meia de ligação, deixando o Paulinho e Vitor Roque livres da obrigação de marcação, movimentando e deixando a defesa louca. Eu acho uma boa, porque é uma defesa pesada, a defesa de São Paulo. Eles têm um lateral muito direito, muito bom, está de Cedric, não sei se vai jogar, na minha opinião, um bom jogador. Mas ao miolo de zaga, se botar 2 caras ali em cima, vai ser terrível para eles marcarem. Eles vão ter que recuar obrigatoriamente um volante no meio dos 2. Talvez seja essa uma estratégia aí que o Abel, anota aí, tá? Não sei se você pensou dessa possibilidade amanhã. Muito louca, mas quem tem essa variedade de jogadores pode fazer qualquer loucura aí que dá para consertar rapidinho. Só mudar o posicionamento. Eu tenho ouvido muita gente está pedindo, né? O Estevão no meio, né, pela qualidade dele, né, inclusive outro dia a gente estava brincando numa simulação daquelas que a gente faz, né, até eu botei aí, de fazer um quadrado mágico na frente, porque o Facundo, ele jogava aqui na direita, tá, ele tá jogando na esquerda aí, aqui ele jogava na direita, então eu tava assim, outro dia naquelas brincadeiras que a gente faz, qual que é seu time, eu botei Facundo na direita, botei Paulinho e Estevão no meio e botei o Roque na esquerda, que é o Roque no Atlético, ele jogava nessa posição, né, na esquerda. Então, sei lá. Roque, Vitor Roque, o iluminado, ele veio da esquerda e fez o gol. Sensacional, hein? Pelo amor de Deus. Mas a torcida tá ávida para ver o Paulinho logo de titular, né? Sim. Acho que ele entra um pouco, acho que ele é um jogador que... Eu não sei se eu estou enganado, mas ele lembra um pouco a característica do 10. 10 mais clássico. Ele carrega a mística da camisa 10, né? Ele carrega essa mística, né? Saber cadenciar o jogo, né? Foram 20 minutos em campo no último jogo, né, lá no Paraguai, 20 minutos em campos, 21 passes, 21 certos. E uma tomada de bola que coincidiu com uma assistência para o gol. Ele tomou a bola do jogador do Cerro, que matou a bola bonita, só que ele tomou a bola do cara, serviu o Vitor Roque, e o Vitor Roque foi até dentro da área e fez o gol. Então essa foi a estatística dele, foi 100%. E foi um belíssimo gol, porque ele fez uma volta, todo mundo achou que ele ia perder, ele fez a volta em si, quando eu falei, nossa, e marcou, ainda bem. Mas vocês viram o que eu falo sobre o atleticismo? Paulinho ganha a jogada do jogador do Cerro na força física. Foi baixo, pé de ferro, pegou a bola, limpou, soltou um passe primoroso para o Vitor Roque. Vitor Roque saiu atrás do zagueiro, contornou, saiu na frente, cortou o goleiro, cortou o outro zagueiro e aí bateu. Ele voltou quase da marca do pênalti. Então você vê que é uma típica jogada que se o cara não tem condição física, o pessoal estava falando outro dia, a Arrascaeta perdeu o segundo gol lá por falta de perna com 20 minutos de jogo. Desceu com a bola, e aí ele viu que o zagueiro ia chegar antes dele, ele bateu de qualquer jeito, o goleiro pegou o chutinho xoxo que ele deu. Foi falta de perna. 1-0 para o Flamengo, gol do Arrascaeta, tá? Só para... Sim, tudo bem, mas ele com 20 minutos de jogo, ele estava sem perna já para jogar. E é por isso que o Flamengo está pensando em não renovar com ele. Tomara que fique lá, ficando. Só fazer uma observação, então, a escalação que você fez aí, César, de colocar o Evangelista junto com o Martínez, né, e com o Rios, é bom pra caramba. Às vezes o receio é de que não chegue muito a bola lá na frente. Então fica faltando meia para conseguir dar qualidade nesse passe no meio. Mas desde que a gente tem aí o Estevão, o Paulinho e o Vitor Roque, sem ter conflito de posicionamento... Eu gostaria de ver então, de repente, num esquema que você jogue, se você tira o Evangelista e coloca o Felipe Anderson, você fica mais ofensivo, ou que seja o Veiga, ou que seja o Maurício, ou mesmo o Facundo. Esses três, na frente, Paulinho e Vitor Roque, e o terceiro pode ser ou Felipe Anderson
aberto pela direita, ou Estevão mais centralizado com o Richard Rios ocupando o espaço da direita. E dá uma variação, uma loucura para a marcação, entendeu? Essa que é a minha ideia. Até para poupar o Estevão um pouco. Mas você acha que o Paulinho ficaria mais para frente? Ou vem para buscar o jogo e para distribuir? Eu coloco ele como para vir buscar o jogo. Vem buscar o jogo com liberdade para movimentar em qualquer lugar do campo e Vitor Roque com liberdade para movimentar, tendendo a cair mais pela esquerda. Sim, se tiver três volantes ali, você dá condição para ele. Né? Com Paulinho e Richard Rios, nós temos uma força de chegada na área muito grande. Seja Estevão ou Felipe Anderson abrindo o jogo e Vitor Roque pela esquerda, abre um espaço para a penetração desses caras muito importante e eles são muito fortes nessa chegada. É verdade. Então, mas o que você falou, o Evangelista também, o Paulinho e o Rios, parece que estão muito focados, cara. Estão muito determinados mesmo, estão com a faca nos dentes, assim, parece que são jogadores que estão... Não são só eles, eu acho que isso é o mérito do Abel, né? A comissão tá afinando bem o time para deixar todo mundo... Aquela questão que você falou, chegar num ponto onde todo mundo está competindo um com o outro saudavelmente, né? Mais saudavelmente, seja meio tópico, mas é isso aí mesmo. É isso que a gente espera no próximo jogo agora, nesse domingo, né? Que seja um belo presente para as mães aí. O Abel deve chegar assim e falar, olha aqui, ó, ele deve ter mandado fazer uma camisa já, tem uma camisa especial para o Mundial que vai custar o olho da cara, né? Essa camisa deve estar pronta, lá deve ter reunido o pessoal lá e colocou assim, tem 16 camisas, 11 mais 5. Ó, quer uma delas? Se vira aí, moçada. Se vira. Isso aí, põe atrás. 11 e mais 5 que vão dizer, claro que são mais, né? Mas ele vai. É um tipo de personalidade, de equipe ganhadora, cara. Se não for assim, não funciona. É a reza lenda que na Copa de 2002, Rivaldo e Ronaldo começaram a ter show de estrelismo nos treinos e não passar a bola para o outro. Diz que o tio Filipão chamou os caras, dizem, né, lenda? Chamou os caras e falou: vocês, vem cá. Eu sei que vocês não estão passando bola um para o outro, que quer ser estrela, quer ser mais estrela. Desse jeito não dá. Se continuar assim, só vai jogar um. E eu já sei quem é. Tá? Eu estava vendo, vocês estão falando uma coisa interessante. Eu estava vendo uma entrevista do Paulo Nunes outro dia, falando da época do Filipão no Palmeiras, né? Inclusive da época que a gente foi campeão da primeira Libertadores. Então... exato. E o Paulo Nunes, até uma coisa que eu não sabia, fiquei sabendo agora, né, que eu vi a entrevista dele, ele tinha um problema sério de joelho, né, então muitas vezes o Filipão queria dar uma poupada nele para preservar o joelho dele. E ele, quando era jogo importante, isso eu ouvi ele falando, cara, eu vi a entrevista, eu não sei de quando foi a entrevista, mas eu ouvi a entrevista ontem. Ele chegou para o Filipão e ele falou: não, você está louco, a gente vai jogar com o Grêmio e você está falando para mim não ir para Porto Alegre? Não, porque quem tem no meu lugar para você botar? Tem o Asprila, tem o Evair, tem o Euler, e você quer que eu fique em São Paulo? Daí os caras vão lá, marca 2 gols e eu sento no banco? Eu vou jogar. É bem isso, esse é o espírito do jogador. Mas é isso, gente. Nós vamos aqui já encerrando nosso papo. É gostoso, né? A gente pode ficar direto aqui, né? Uma hora qualquer a gente vai começar a fazer ao vivo aqui. Aí o pessoal que está em casa, assim, depois do trabalho, aqueles que vão sair para trabalhar no dia seguinte, aqueles que já jantaram, que vão jantar, que estão com vontade de ir para o boteco, mas está sem grana, tem uma cerveja na geladeira, senta aqui e fica vendo com a gente, ouvindo com a gente, e participa também, né? Comenta aí, mas quando for ao vivo. Por enquanto a gente está só aqui na gravação, nós somos uns tios divertidos, queremos nos divertir, somos meio ranzinza de vez em quando, né? Mas a gente também não está toda hora publicando, está toda hora postando. Devagarzinho a gente vai conquistando o coração aí da massa amendoinzeira, da massa corneteira, tá bom?
Então tem esse jogo aí contra o São Paulo, valendo 3 pontos, valendo a liderança. Eu acho que é pouco provável qualquer outro resultado que não seja a nossa vitória, porque a casa vai estar cheia, e agora com a casa cheia, a torcida faz o time ganhar, né? Teoricamente, as bolas começam a entrar, não tem falhas, etc, etc. E tem que apoiar, né, gente? Tem que apoiar. Fazer que aqueles 11 ali, que não são pernas de pau, os nossos 11, sejam os melhores jogadores do planeta naquela hora. E quem quer ver, fica em casa vendo no streaming aí, não sei o que vai passar, Globo, a gente precisa ver aí para informar vocês, eu não cheguei a esse ponto, geralmente eu faço isso antes da gente conversar sobre isso aqui, tá bom? Vamos lá. Só observação aí, Vitor Roque, se você continuar jogando o que você fez no último jogo, mas fizer gol no final, tá ótimo, que fique a sua experiência de persistência para todos e que sirva isso. Lutem até o último minuto. Já está sendo chamado de Flaco Lopes Cover. Não. O Vitor Roque é ele mesmo. Cada um tem a sua personalidade. Vamos lá. Tá bom, boa gente. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu queria registrar, antes de a gente terminar, deixa eu ver se eu consigo botar aqui, que a gente estava falando um negócio. Eu vou ver se eu consigo botar o áudio aqui. Eu não sei se eu vou conseguir. Que a gente estava falando. E agora eu vou soltar a minha voz. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Eu não acho que eu vou conseguir, porque eu não estou conseguindo o áudio aqui. Que era o gol de pênalti que o Evair fez contra o Corinthians, e a gente estava falando do Zé Silvério, porque foi quando ele falou assim, e agora eu vou soltar a minha voz. Mas eu não estou conseguindo, não, deixa eu ver. Tá sem áudio. Tá sem áudio aqui. Então, a gente marca um dia melhor para fazer. Fica tranquilo. Então tá bom, gente. Tá bom, gente. Vamos nessa aí. Vamos encerrando por agora. E um abraço para todos os toppers. Clique, se inscreva, compartilhe, comenta, certo? Pode até dar um de hater aí, xingar a gente, não tem problema, a gente não liga. Boa noite. Um abraço. Olá, pessoal, todas as mães, feliz dia das mães lindas. Valeu. Amanhã as mamas vão ficar felizes.